Oi, meu nome é Kailane e eu vim trazer o devocional de hoje, que se encontra lá no 2 Timóteo, no capítulo 4, a partir do versículo 7. Fiz o melhor que eu pude na corrida, cheguei até o fim, conservei a fé. E agora está me esperando o prêmio da vitória, que é dado para quem vive uma vida correta, o prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que esperam com amor a sua vinda. Hoje a gente se depara com situações que há mais de 3.000 anos atrás, homens de Deus escreveram que iriam acontecer. Sabe, e muitas pessoas estão se assustando com esses sinais. Mas esses sinais têm que gerar amor e alegria dentro de mim e de você, que conhecemos a palavra e a verdade de Deus. Porque nós sabemos que todas essas coisas estão acontecendo para a volta do nosso Senhor. Sabe, a terra é como se fosse o meio do destino. É como se a gente tivesse uma viagem e o nosso destino fosse o céu. Mas antes de chegar no céu, a gente teria que passar pela terra. E nós estamos passando por ela. Lá em Mateus capítulo 14, a partir do verso 22, se eu não me engano, fala de um episódio em que Jesus, ele anda sobre as águas a encontrar os seus discípulos em um barco. E ele se depara com seus discípulos no meio de uma tempestade. A Bíblia fala que o vento batia forte e que as águas do mar eram violentas. E naquele momento os discípulos viram Jesus e falaram: é um fantasma. E Jesus falou: não, tenha coragem, sou eu. Então Pedro falou: se é o Senhor mesmo, então permita que eu vá até o Senhor. E Jesus falou: venha. E naquele momento Pedro começa a andar sobre as águas. E Pedro, ele está andando sobre as águas, mantendo seus olhos fixos em Jesus. Mas quando Pedro olha para a tempestade, quando Pedro desvia o seu olhar e coloca o seu olhar no vento que está soprando muito forte, quando ele desvia o seu olhar e coloca os olhos nas ondas que estão fortes, violentas, batendo sobre o barco, Pedro afunda. E imediatamente o Senhor coloca a sua mão e levanta Pedro. Mas sabe qual é a lição disso? É que o mar é como as coisas que a gente passa. São as tempestades que nós enfrentamos. Mas a pergunta é, será que nós escolhemos manter os nossos olhos fixos em Jesus? Na esperança que salva, na esperança que Ele pode fazer todas as coisas, porque nós sabemos que Ele é um Deus poderoso para fazer tudo. Ou nós vamos querer manter os nossos olhos na tempestade e afundar como Pedro? Naquele dia, os discípulos que estavam no barco, eles voltariam para casa com um testemunho de Pedro, mas Pedro voltaria para casa com um testemunho dele, do Senhor. Sabe o que isso quer nos dizer? Jesus está falando: ei, chegou o tempo de você abrir a sua boca, não só para falar o testemunho das outras pessoas, mas para falar o testemunho que a minha graça e o meu favor faz na sua vida. E talvez você fale: Senhor, eu não tenho visto os teus milagres, eu não tenho visto a tua graça, o teu favor diante da minha vida. E sabe o que eu te falo? Sabe o que eu falo para mim e para você? Que a gente tem que se entregar mais. Porque se a gente tivesse completamente entregue ao Senhor, os nossos olhos espirituais estariam mais avivados. E nós poderíamos ver que o primeiro milagre que aconteceu hoje, na minha vida e na sua, foi a gente poder levantar da cama e ter ar para respirar. A graça do Senhor de permitir o Espírito Santo de Deus soprar ar sobre o meu pulmão e sobre o seu. Jesus continua fazendo milagres. Mas será que os nossos olhos estão fixos neles para a gente poder ver esses milagres? Ou nossos olhos estão fixos tanto na tempestade que a gente tem deixado passar tudo aquilo que o Senhor tem feito e derramado sobre a minha vida e sobre a sua? Naquele dia, os discípulos que ficaram no barco, eles estavam confortáveis. Eles estavam paralisados pelo medo.
Mas a palavra já fala que Deus não nos deu um espírito de medo, mas nos deu um espírito de ousadia e coragem. Ele está nos chamando para entregar totalmente o controle da nossa vida. Para entregar totalmente a nossa vida diante dos seus pés. Está com o coração quebrantado diante dele. Porque nós literalmente e nitidamente estamos vivendo os últimos tempos. E a palavra do Senhor está se cumprindo. Quem é que vai ser os verdadeiros adoradores que vão continuar até o fim? Que a gente possa manter os nossos olhos fixos em Jesus. Quando eu soube que eu iria fazer, o vídeo para o devocional, o Espírito Santo colocou algo no meu coração. Diante dessa passagem de Pedro e de Jesus sobre as águas. Ele falou: Kaliane, você percebeu que o único discípulo que ficou com Jesus no dia da crucificação foi João? João estava com seus olhos fixos em Jesus. Quando você desvia o seu olhar, você desvia do seu destino. Quando os nossos olhos estão fixos em Jesus, o nosso destino continua sendo o céu. Que nós possamos estar todos os dias mais quebrantados e entregues ao Senhor. Senhor, eu te peço que essa palavra possa impactar quanto ao meu coração, quanto ao coração da pessoa que está escutando. Que o Senhor possa fazer, Jesus, que a gente esteja mais entregue e quebrantado diante de Ti todos os dias, mas que também possamos ser ousados e corajosos para escolher isso todos os dias das nossas vidas. Nós te oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém.